Imagine descobrir que o amor da sua vida estava bem na sua frente, mas você quase o perdeu por um preconceito terrível. Esta é a história de como dois mundos completamente opostos se encontraram da forma mais inesperada possível. Antes de começarmos, me conta aí nos comentários de onde você está assistindo. E não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like para me ajudar a continuar trazendo histórias incríveis como esta para vocês. O salão de cristal do Hotel Ouro Minas resplandecia sob as luzes douradas dos lustres centenários. Ana Maria Santos ajustou o uniforme branco pela terceira vez em 5 minutos, seus dedos tremulando imperceptivelmente, enquanto observava a elegância intimidadora do ambiente. Aos 22 anos, nunca havia pisado em um lugar tão luxuoso. Cada metro quadrado ali custava mais do que sua família ganhava em um ano inteiro. Lembre-se, Ana Maria, murmurou Marcelo, o organizador do evento, seus olhos percorrendo-a de forma desconfortável. Você deve ser invisível. Limpe discretamente. Não olhe diretamente para os convidados e, pelo amor de Deus, não fale com ninguém a menos que seja estritamente necessário. Ana Maria assentiu, engolindo o nó que se formara em sua garganta. Precisava daqueles R$ 400 desesperadamente. As mensalidades da faculdade de administração estavam 3 meses atrasadas, e Dona Maria, sua mãe, havia trabalhado turnos duplos no salão Beleza em Charme, para conseguir pelo menos a entrada para este trabalho extra. O evento da Associação Mineira de Investimentos estava em pleno vapor. Homens de terno italiano e mulheres em vestidos que custavam fortunas conversavam animadamente, suas vozes ecoando pelo salão enquanto discutiam negócios de milhões. Ana Maria moveu-se como uma sombra entre as mesas, seus passos silenciosos sobre o mármore polido. Foi quando o acidente aconteceu. Um convidado gesticulou animadamente durante uma conversa sobre ações, derrubando uma bandeja inteira de taças de cristal. O som do vidro se estilhaçando contra o chão cortou o ar como uma lâmina, e todos os olhares se voltaram para o local. Ana Maria não hesitou. Ajoelhou-se imediatamente e começou a recolher os cacos com cuidado, seus movimentos precisos e respeitosos. Era então que ele a viu. Carlos Eduardo Ferreira estava a poucos metros de distância, um copo de uísque escocês de 20 anos na mão, quando seus olhos se fixaram na jovem ajoelhada no chão. Havia algo na postura dela, na forma como tratava cada fragmento de cristal com cuidado, que o fez parar de respirar por um instante. Seus cabelos castanhos caíam como uma cortina sedosa sobre o rosto, e quando ela ergueu os olhos por uma fração de segundo, Carlos Eduardo sentiu algo que não experimentava há anos, uma curiosidade genuína sobre outra pessoa. Marcelo, chamou, aproximando-se do organizador sem tirar os olhos de Ana Maria. Quem é aquela jovem? Marcelo seguiu o olhar de Carlos Eduardo e um sorriso malicioso curvou seus lábios. O organizador havia notado o interesse do empresário bilionário e uma ideia sórdida começou a se formar em sua mente corrupta. Ah, aquela! Marcelo baixou a voz conspiratorialmente. É uma das nossas convidadas especiais para depois do evento. Sabe como é, Carlos Eduardo? Alguns de nossos investidores mais importantes apreciam um tipo específico de entretenimento após os negócios. As palavras de Marcelo atingiram Carlos Eduardo como um soco no estômago, mas não da forma que o organizador esperava. O empresário sentiu uma mistura confusa de decepção e algo que não conseguia identificar. Era possível que aquela jovem, que demonstrava tanta dignidade em seus gestos, fosse realmente... Ana Maria terminou de limpar os últimos cacos e se levantou graciosamente, sem saber que havia se tornado o centro de uma conversa que mudaria sua vida para sempre. Ela seguiu para a copa, onde guardou os fragmentos em segurança e lavou as mãos cuidadosamente. Quando retornou ao salão, sentiu um par de olhos intensos sobre si, mas quando se virou, não conseguiu identificar de onde vinha aquela sensação perturbadora. 2 horas depois, quando o evento oficial chegava ao fim e os convidados começavam a se dispersar, Carlos Eduardo havia consumido mais uísque do que deveria. As palavras de Marcelo ecoavam em sua mente como um mantra venenoso, misturando-se com as lembranças amargas de sua ex-esposa e do sócio que o havia traído.
Todas são iguais, pensou, observando Ana Maria reorganizar as cadeiras com a mesma precisão militar que havia demonstrado ao limpar os cacos. Por que ela seria diferente? A descoberta da traição de sua ex-esposa ainda era uma ferida aberta em seu peito. Isabela, a mulher com quem havia construído 7 anos de casamento e dividido sonhos de uma família perfeita, havia dormido com Ricardo, seu melhor amigo e sócio na empresa, por mais de 1 ano. O divórcio havia sido finalizado apenas 3 meses antes, deixando Carlos Eduardo com a guarda compartilhada de João, seu filho de 7 anos, e uma desconfiança profunda em relação a qualquer mulher. Ana Maria, a voz de Marcelo cortou o ar quando apenas alguns poucos convidados permaneciam no salão. Venha aqui, por favor. Ana Maria se aproximou com passos hesitantes, algo em sua intuição sussurrando que algo estava errado. Marcelo estava ao lado de um homem alto, de cabelos negros ligeiramente grisalhos nas têmporas e olhos azuis que pareciam capazes de ver através de sua alma. O homem usava um terno que provavelmente custava mais do que ela ganhava em 2 anos, e havia uma aura de poder ao redor dele que a fez instintivamente recuar um passo. Carlos Eduardo, disse Marcelo com um sorriso que não chegava aos olhos. Esta é Ana Maria. Ana Maria, este é Carlos Eduardo Ferreira, um dos nossos principais investidores. Carlos Eduardo estudou o rosto da jovem por um longo momento. Ela era ainda mais bonita de perto, pele dourada pelo sol mineiro, olhos castanhos profundos como poços de mel, e uma inocência em sua expressão que o fez questionar por um instante as palavras de Marcelo. Mas então a amargura falou mais alto. Então você é Ana Maria. Sua voz era grave e controlada, mas havia uma frieza nela que fez Ana Maria se arrepiar. Marcelo me disse que você oferece serviços especiais para alguns clientes seletos. O mundo de Ana Maria parou. As palavras atingiram-na como um tapa físico, deixando-a sem ar por um momento. Ela piscou várias vezes, tentando processar o que havia acabado de ouvir. Seus olhos voaram para Marcelo, que evitava seu olhar com um sorriso covarde, e depois voltaram para Carlos Eduardo, que a observava com uma expressão que misturava desprezo e algo que ela não conseguia identificar. Eu não entendo. Sua voz saiu como um sussurro estrangulado. Não precisa fingir. Carlos Eduardo deu um passo mais próximo, e Ana Maria pôde sentir o aroma de seu perfume caro misturado com o uísque. Marcelo me explicou exatamente que tipo de entretenimento você oferece após os eventos. A questão é, quanto você cobra? As lágrimas queimaram os olhos de Ana Maria, mas ela se recusou a deixá-las cair. Não ali. Não na frente daqueles homens que a viam como algo sujo, descartável. Ela ergueu o queixo com uma dignidade que surpreendeu a ambos, seus olhos encontrando os de Carlos Eduardo com uma intensidade que o fez recuar ligeiramente. Eu sou uma faxineira, senhor Ferreira. Sua voz saiu firme, apesar do tremor em suas mãos. Vim aqui para trabalhar, limpar e ganhar honestamente o dinheiro que preciso para pagar minha faculdade. Se o senhor está procurando o tipo de serviço que está insinuando, procurou a pessoa errada. Ela se virou para Marcelo, seus olhos faiscando de raiva e decepção. Onde está meu pagamento? Fiz tudo o que foi pedido e agora quero ir embora. Marcelo, claramente desconfortável com a reviravolta dos eventos, retirou um envelope de seu paletó e o entregou a Ana Maria com mãos trêmulas. Ana Maria, houve um mal-entendido. Não houve mal-entendido nenhum. Ela interrompeu, sua voz cortante como uma lâmina. O senhor sabia exatamente o que estava fazendo quando disse essas mentiras para este cavalheiro. Ela guardou o envelope na bolsa sem nem mesmo verificar se o valor estava correto e se dirigiu à saída, seus passos ecoando pelo salão vazio. Mas antes de desaparecer pelas portas duplas, ela se virou uma última vez para Carlos Eduardo. E o senhor Ferreira deveria se envergonhar. Julgar uma pessoa sem conhecê-la, baseado em fofocas de um homem como este, ela gesticulou na direção de Marcelo, diz muito mais sobre seu caráter do que sobre o meu. E então ela se foi, deixando Carlos Eduardo plantado no meio do salão de cristal, com o gosto amargo da culpa começando a substituir o uísque em sua boca. 3 dias se passaram desde o evento, mas Carlos Eduardo não conseguia tirar Ana Maria de sua mente.
Sentado em seu escritório no 42º andar do edifício da Tecminas, ele olhava através da parede de vidro que oferecia uma vista panorâmica de Belo Horizonte, mas seus pensamentos estavam completamente voltados para aquela noite no hotel. A forma como ela havia respondido às suas acusações o perturbava profundamente. Havia uma autenticidade em sua indignação, uma dignidade ferida em seus olhos que contrastava completamente com a versão que Marcelo havia pintado. E quanto mais ele repensava a situação, mais as palavras dela ecoavam em sua mente. Julgar uma pessoa sem conhecê-la diz muito mais sobre seu caráter do que sobre o meu. Droga, murmurou, passando as mãos pelos cabelos com frustração. Foi então que decidiu agir. Pegou o telefone e discou para Roberto, o chefe de segurança da Tecminas. Roberto, preciso que você faça algo para mim, disse quando o homem atendeu. Quero as gravações das câmeras de segurança do Hotel Ouro Minas da noite do evento da Associação de Investimentos. Todo o material disponível. Posso perguntar o motivo, Sr. Ferreira? Carlos Eduardo hesitou por um momento. Apenas consiga as gravações. E Roberto, seja discreto. 2 horas depois, Roberto estava em seu escritório com um tablet nas mãos, as gravações já carregadas e organizadas por horário. Aqui está tudo, senhor. Quer que eu deixe você a sós? Não. Carlos Eduardo acenou para que o homem se sentasse. Quero que você veja isso também. Preciso de uma perspectiva externa. Carlos Eduardo clicou no primeiro arquivo e a imagem granulada mais clara das câmeras de segurança preencheu a tela. Ele avançou rapidamente até o momento em que Ana Maria chegou ao hotel, 1 hora antes do início do evento. O que ele viu o fez sentir como se alguém tivesse lhe dado um soco no estômago. Ana Maria chegara em um ônibus público, carregando uma sacola simples com produtos de limpeza. Ela conversara brevemente com um porteiro, que a direcionara para a entrada de serviço. Não havia nada em sua postura ou comportamento que sugerisse qualquer coisa além de uma jovem trabalhadora chegando para cumprir suas funções. Continue assistindo, murmurou Roberto, que havia notado a expressão cada vez mais sombria de seu chefe. Carlos Eduardo assistiu Ana Maria trabalhar durante todo o evento. Ela se movia com discrição profissional, limpava com cuidado meticuloso e em nenhum momento sequer olhava diretamente para os convidados, muito menos interagia com eles de forma inadequada. Quando o acidente com as taças aconteceu, ela reagiu instintivamente, sem hesitação, demonstrando uma ética de trabalho impecável. E então chegou o momento da conversa com Marcelo. Carlos Eduardo assistiu, mortificado, enquanto via sua própria figura se aproximar e fazer as acusações terríveis. Através das câmeras, podia ver claramente a expressão de choque e dor que cruzou o rosto de Ana Maria, uma expressão de alguém que havia sido profundamente ferida por uma injustiça. Meu Deus, sussurrou, passando as mãos pelo rosto. O que eu fiz? Senhor Ferreira, Roberto disse cuidadosamente. Se me permite dizer, a reação dela não é de alguém que estava ali para outros propósitos. É de alguém que foi genuinamente ofendida. Carlos Eduardo fechou o tablet com força, sentindo o peso da culpa se assentando sobre seus ombros como uma armadura de chumbo. Roberto, preciso que você descubra tudo sobre Ana Maria Santos. Onde ela mora, onde trabalha, sua situação familiar. Tudo. Já estou trabalhando nisso, senhor. Devo ter informações completas até amanhã. No dia seguinte, Roberto voltou com um relatório que fez Carlos Eduardo se sentir ainda pior. Ana Maria Santos, 22 anos, estudante de administração na PUC Minas com bolsa parcial. 3 mensalidades em atraso. Filha de Maria Aparecida Santos, proprietária do salão Beleza em Charme, na periferia de Belo Horizonte. Pai falecido quando ela tinha 11 anos. Trabalha como manicure no salão da mãe e aceita trabalhos extras de faxina para complementar a renda familiar. Senhor, Roberto continuou, conversei discretamente com algumas pessoas que a conhecem. Todos falam dela como uma jovem séria, dedicada aos estudos, que nunca se envolveu em nada questionável. A mãe é muito respeitada na comunidade. Carlos Eduardo fechou o relatório, sentindo-se menor do que nunca. Havia julgado uma jovem trabalhadora, íntegra, baseado nas mentiras de um homem corrupto
e em seus próprios preconceitos alimentados pela amargura do divórcio. Roberto, disse finalmente, preciso do endereço do salão onde ela trabalha. E prepare o carro. Tenho um pedido de desculpas muito importante para fazer. O salão Beleza em Charme ficava em uma esquina movimentada da periferia de Belo Horizonte, um pequeno estabelecimento de 2 cadeiras com uma fachada pintada em tons de rosa e azul. Através da vitrine, Carlos Eduardo podia ver Ana Maria trabalhando nas unhas de uma cliente idosa. Sua concentração total na tarefa. Era um mundo completamente diferente do seu. Simples, honesto, onde cada real era conquistado com suor e dedicação. Carlos Eduardo respirou fundo, ajustou a gravata e empurrou a porta, fazendo o sininho de entrada tocar. O salão ficou em silêncio. Ana Maria ergueu os olhos e, ao vê-lo, sua expressão se endureceu imediatamente. A cliente idosa olhou curiosa entre os dois, sentindo a tensão no ar. Dona Francisca, Ana Maria disse suavemente para a cliente, poderia me dar licença por alguns minutos? Preciso resolver algo. A idosa assentiu e se dirigiu para uma cadeira no canto, mas Carlos Eduardo podia sentir seus olhos curiosos sobre eles. O que o senhor quer aqui? Ana Maria perguntou, sua voz fria como gelo. Do fundo do salão, uma mulher na casa dos 50 anos emergiu. Dona Maria, sem dúvida. Ela era uma versão mais madura de Ana Maria, com os mesmos olhos expressivos e a mesma postura digna. Ana Maria, quem é este senhor? Dona Maria perguntou, enxugando as mãos em uma toalha. Mãe, este é Carlos Eduardo Ferreira, o homem que me humilhou no hotel na sexta-feira. Dona Maria estreitou os olhos, e Carlos Eduardo sentiu o peso do julgamento materno recair sobre ele como uma onda pesada. Então é você, disse Dona Maria, cruzando os braços. O homem que fez minha filha chorar a noite inteira. As palavras atingiram Carlos Eduardo como flechas certeiras. A imagem de Ana Maria chorando por causa de suas palavras cruéis era quase insuportável. Senhorita Ana Maria, ele começou, removendo o chapéu em um gesto de respeito. Vim aqui para pedir desculpas, desculpas sinceras e profundas pelo que aconteceu no hotel. Desculpas? Ana Maria riu, mas não havia humor em sua voz. O senhor me acusou de ser... Ela não conseguiu terminar a frase. Uma prostituta, Carlos Eduardo completou, as palavras saindo como uma confissão. E eu estava completamente errado. Terrivelmente, imperdoavelmente errado. Ele deu um passo à frente, suas mãos tremendo ligeiramente. Investiguei, Ana Maria. Vi as gravações de segurança. Descobri a verdade sobre quem você realmente é, sobre sua família, seus estudos, sua vida. E descobri que Marcelo mentiu para mim. Inventou toda aquela história sórdida. E por que deveria acreditar no senhor agora? Ana Maria perguntou. Mas Carlos Eduardo podia ver uma pequena rachadura em sua armadura de frieza. Por quê? Ele respirou fundo. Porque quero fazer as coisas certas. Quero compensar de alguma forma a injustiça terrível que cometi contra você. Carlos Eduardo retirou um envelope de seu paletó. A Tec Minas tem uma fundação que oferece bolsas de estudo integrais para estudantes de baixa renda. Gostaria de oferecer a você uma bolsa completa para terminar sua faculdade de administração sem nenhuma condição ou expectativa em troca. Ana Maria olhou para o envelope como se fosse uma cobra venenosa. O senhor acha que pode comprar meu perdão? Não, Carlos Eduardo disse rapidamente. Não estou tentando comprar nada. Estou tentando consertar um erro que não deveria ter sido cometido. Você não merecia ser tratada daquela forma. Ninguém merece. Dona Maria se aproximou da filha, estudando Carlos Eduardo com olhos perspicazes. E por que devemos confiar no Senhor? Ela perguntou. Carlos Eduardo olhou para as duas mulheres, mãe e filha, unidas por amor e necessidade, fortes apesar de todas as dificuldades. Porque, ele disse lentamente, porque uma jovem corajosa me disse que julgar uma pessoa sem conhecê-la diz mais sobre meu caráter do que sobre o dela. E ela estava certa. Eu preciso ser uma pessoa melhor do que fui naquela noite. Ana Maria trocou um olhar longo com sua mãe. Dona Maria assentiu quase imperceptivelmente. A mais, Carlos Eduardo continuou. A fundação também oferece estágios remunerados.
Se você aceitar, gostaria de oferecer a você uma posição em nossa empresa. Um estágio real, com responsabilidades reais e um salário que permitiria a você e sua mãe viverem com mais dignidade. Por quê? Ana Maria perguntou, sua voz quase um sussurro. Por que está fazendo isso? Carlos Eduardo olhou nos olhos dela, aqueles olhos castanhos profundos que o haviam assombrado por dias. Porque viu uma jovem ajoelhada no chão, tratando cacos de vidro com mais cuidado e respeito do que muitos milionários tratam pessoas inteiras. Porque vi dignidade onde esperava encontrar vulgaridade. E porque quero conhecer a pessoa real por trás daqueles olhos. O silêncio se estendeu pelo pequeno salão. Finalmente, Ana Maria estendeu a mão e pegou o envelope. Uma chance, ela disse. Vou lhe dar uma chance de provar que não é o homem horrível que conheci no hotel. Carlos Eduardo sentiu um alívio tão intenso que suas pernas quase falharam. Obrigado, ele sussurrou. Você não vai se arrepender. 2 semanas depois, Ana Maria estava parada em frente ao imponente edifício da Tec Minas, suas mãos suadas apertando a alça de uma bolsa simples que Dona Maria havia emprestado para a ocasião. 42 andares de vidro e aço se erguiam diante dela, como uma montanha impossível de escalar. Você consegue, filha, havia dito Dona Maria naquela manhã, ajustando o blazer emprestado de uma cliente do salão. Lembre-se de quem você é e de onde veio. Isso é sua força, não sua fraqueza. O departamento de projetos sociais ficava no 35º andar, e quando as portas do elevador se abriram, Ana Maria se viu diante de um ambiente corporativo que parecia saído de um filme. Computadores de última geração, móveis modernos, uma vista espetacular da cidade através das janelas panorâmicas. Você deve ser Ana Maria. Uma voz alegre a fez se virar. Uma mulher na casa dos 30 anos, cabelos loiros presos em um coque elegante, se aproximava com um sorriso genuíno. Eu sou Juliana Mendes, coordenadora do departamento. Seja bem-vinda. Juliana a conduziu através do escritório, apresentando-a aos colegas. Ana Maria notou alguns olhares curiosos, sussurros abafados, mas Juliana parecia genuinamente feliz em tê-la na equipe. Seu escritório fica aqui, Juliana disse, parando em frente a uma sala pequena mas confortável, com uma mesa, computador e uma vista para o centro da cidade. Carlos Eduardo fez questão de que você tivesse seu próprio espaço. Carlos Eduardo? Ana Maria perguntou, tentando soar casual. Ah, sim, ele acompanha pessoalmente todos os projetos da fundação. É muito atento aos detalhes. Juliana sorriu de forma maliciosa. Na verdade, ele pediu para falar com você assim que chegasse. Quer ir agora ou prefere se instalar primeiro? Ana Maria respirou fundo. Desde o dia no salão, ela não havia visto Carlos Eduardo pessoalmente, embora todos os detalhes da bolsa e do estágio tivessem sido organizados com eficiência militar. Vamos resolver isso logo, disse ela. O escritório de Carlos Eduardo ocupava um andar inteiro, com uma antessala, onde sua secretária, uma mulher elegante chamada Patrícia, a recebeu com um sorriso profissional. Ele está esperando você, Patrícia disse, gesticulando em direção às portas duplas de mogno. Ana Maria bateu levemente e ouviu a voz grave de Carlos Eduardo convidando-a a entrar. O escritório era impressionante. Paredes de vidro em 3 lados ofereciam uma vista de 360 graus da cidade, enquanto a 4ª parede era ocupada por estantes repletas de livros e prêmios empresariais. Carlos Eduardo estava de pé, atrás de uma mesa imponente, mas quando a viu, imediatamente se aproximou. Ana Maria, ele disse, e ela notou que sua voz carregava um tom mais suave do que lembrava. Como foi seu primeiro dia? Ainda estão sendo as primeiras horas, ela respondeu, mantendo uma distância respeitosa. Mas todos foram muito acolhedores. Carlos Eduardo assentiu, suas mãos nervosamente ajustando os punhos da camisa. Um gesto que Ana Maria notou e achou estranhamente humanizador. Quero que saiba, ele disse, que você está aqui por mérito próprio. Juliana viu seu projeto de pesquisa sobre responsabilidade social corporativa. O trabalho que você fez para a faculdade. Ela ficou impressionada. Ana Maria piscou, surpresa. Ela viu meu trabalho?
Pedi que ela avaliasse suas qualificações sem saber quem você era. Carlos Eduardo explicou. Queria ter certeza de que você teria valor real para a empresa. Não apenas como uma forma de eu tentar compensar meus erros. Havia uma sinceridade em sua voz que pegou Ana Maria desprevenida. Durante 2 semanas, ela havia se preparado mentalmente para enfrentar o homem arrogante do hotel, mas o homem diante dela parecia diferente. Mais humilde, quase vulnerável. E qual foi a conclusão dela? Ana Maria perguntou. Carlos Eduardo sorriu. O primeiro sorriso genuíno que ela via dele. Que você tem uma compreensão intuitiva dos problemas sociais que nossa empresa deveria estar abordando. Que seus insights sobre como conectar projetos corporativos com necessidades reais da comunidade são inovadores. Ana Maria sentiu uma onda de orgulho percorrer seu corpo. Não era caridade, era reconhecimento. Há algo específico que gostaria que eu começasse? Ela perguntou. Carlos Eduardo se dirigiu à mesa e pegou uma pasta espessa. Na verdade, sim. Temos vários projetos sociais que foram negligenciados. Aprovados pelo Conselho, orçamento aprovado, mas que nunca saíram do papel. Gostaria que você analisasse cada um e identificasse por que falharam e como poderiam ser implementados efetivamente. Ele entregou a pasta a ela, e quando seus dedos se tocaram brevemente, Ana Maria sentiu uma corrente elétrica inesperada percorrer seu braço. Ana Maria, Carlos Eduardo disse suavemente, quero que você saiba que lamento profundamente o que aconteceu no hotel. Não apenas pelas palavras que disse, mas pela pessoa que eu era naquela noite. Você me fez perceber que eu havia me tornado alguém que não reconhecia. Ana Maria estudou seu rosto, procurando sinais de falsidade, mas encontrou apenas arrependimento genuíno. Todos merecemos uma segunda chance, ela disse finalmente, inclusive o senhor. Carlos Eduardo, ele corrigiu suavemente. Aqui somos colegas. Por favor, me chame de Carlos Eduardo. Ana Maria assentiu, apertando a pasta contra o peito. Então, Carlos Eduardo, obrigada pela oportunidade. Prometo que não vai se arrepender. Quando ela se virou para sair, Carlos Eduardo a chamou mais uma vez. Ana Maria, se precisar de qualquer coisa, qualquer dúvida, pode me procurar diretamente. Minha porta está sempre aberta para você. Havia algo na forma como ele disse isso, não como um chefe falando com uma subordinada, mas como algo mais. Ana Maria assentiu e saiu, sem saber que Carlos Eduardo ficou observando a porta por longos minutos, depois que ela partiu, um sorriso inexplicável curvando seus lábios. 3 semanas se passaram como um borrão de descobertas e adaptações. Ana Maria havia mergulhado nos projetos abandonados da Tec Minas com a determinação de alguém que finalmente havia encontrado seu lugar no mundo. Cada dia trazia novas revelações sobre a complexidade do mundo corporativo e sobre sua própria capacidade de navegar nele. A pasta que Carlos Eduardo havia lhe entregado continha 15 projetos sociais diferentes, cada um representando milhões de reais em investimento potencial que haviam sido desperdiçados por falta de planejamento adequado ou compreensão das necessidades reais da comunidade. Juliana, Ana Maria disse numa manhã de quinta-feira, entrando na sala da coordenadora com uma pilha de relatórios, preciso falar com você sobre o projeto das escolas técnicas. Juliana ergueu os olhos da tela do computador, notando a expressão determinada de Ana Maria. O que descobriu? O projeto falhou porque vocês tentaram implementar um modelo europeu em comunidades que têm necessidades completamente diferentes, Ana Maria disse, espalhando gráficos e pesquisas sobre a mesa de Juliana. Vejam só, investiram 2 milhões em equipamentos de alta tecnologia para escolas que nem sequer têm infraestrutura elétrica adequada. Juliana inclinou-se sobre os papéis, seus olhos percorrendo os dados que Ana Maria havia compilado. Meu Deus, murmurou. Você tem razão. Como não vimos isso antes? Porque, Ana Maria disse gentilmente, vocês estavam olhando de cima para baixo, tentando encaixar soluções prontas em problemas que não conheciam de verdade. Eu cresci nessas comunidades. Sei exatamente o que elas precisam.
Ana Maria havia passado os últimos dias visitando pessoalmente cada local onde os projetos haviam falhado, conversando com moradores, professores, líderes comunitários. Não como uma executiva da Tec Minas, mas como Ana Maria da periferia, que entendia suas linguagens e necessidades. E qual é sua proposta? Juliana perguntou. Um modelo escalável que começa com o básico. Ana Maria abriu outro conjunto de documentos. Primeiro, infraestrutura, eletricidade, conectividade básica. Depois, cursos técnicos voltados para as necessidades locais específicas. Por exemplo, em Betim, a demanda para técnicos automotivos. Em Contagem, para a tecnologia da informação básica. Em Venda Nova, para energia solar. Juliana estudou as propostas por vários minutos, sua expressão mudando de curiosidade para impressão e, finalmente, para excitação. Ana Maria, isso é brilhante. Você conseguiu identificar não apenas por que os projetos falharam, mas como torná-los viáveis e sustentáveis. Posso apresentar isso ao conselho? Ana Maria perguntou, seu coração batendo mais rápido. Pode? Você vai apresentar isso ao conselho. E Ana Maria, Carlos Eduardo vai surtar quando ver isso. Na tarde de sexta-feira, Ana Maria estava no elevador a caminho do 42º andar, onde a sala de reuniões do conselho diretor a aguardava. Ela havia passado a noite anterior preparando uma apresentação de 20 slides, cada um meticulosamente pesquisado e documentado. Quando as portas se abriram, ela se viu diante de uma sala intimidadora, com uma mesa de vidro oval cercada por 15 executivos em ternos caros. Carlos Eduardo estava no centro, mas quando a viu entrar, algo em sua expressão se suavizou. Senhores, Carlos Eduardo disse levantando-se. Esta é Ana Maria Santos, nossa nova analista de projetos sociais. Ela tem algumas propostas muito interessantes para discutirmos. Ana Maria se dirigiu ao projetor, suas mãos firmes apesar dos nervos. Durante os próximos 40 minutos, ela apresentou suas descobertas com a paixão de alguém que finalmente havia encontrado uma forma de fazer a diferença. Ela mostrou fotos das comunidades visitadas, gráficos detalhando as necessidades específicas de cada região, projeções financeiras demonstrando como seus projetos reformulados poderiam ter impacto real e sustentável. Em resumo, ela concluiu, não se trata de gastar mais dinheiro. Trata-se de gastar de forma inteligente, baseada em conhecimento real das comunidades que queremos ajudar. A sala ficou em silêncio por vários segundos. Então, um dos diretores mais velhos começou a aplaudir, seguido por outro. E outro, até que toda a sala estava de pé em uma ovação. Senhorita Santos, disse o presidente do conselho, em 30 anos de reuniões, raramente vi uma apresentação tão bem fundamentada e, francamente, tão necessária. Suas propostas são aprovadas imediatamente. Ana Maria sentiu as pernas quase falharem de alívio e orgulho. Depois que a reunião terminou e os executivos se dispersaram, Carlos Eduardo se aproximou dela, seus olhos brilhando com algo que ela não conseguia identificar. Ana Maria, ele disse suavemente, isso foi extraordinário. Você não apenas identificou os problemas, você ofereceu soluções viáveis e apaixonadas. Obrigada, ela respondeu, ainda processando o que havia acabado de acontecer. Há algo que quero te mostrar, Carlos Eduardo disse, gesticulando em direção às janelas. Venha. Eles se aproximaram da parede de vidro que oferecia uma vista completa de Belo Horizonte. O sol estava se pondo, pintando a cidade em tons de ouro e laranja. Vê ali? Carlos Eduardo apontou para uma região ao longe. Aquele é o bairro onde cresci. Meu pai era mecânico, minha mãe costureira. Eram pessoas simples, honestas, que trabalharam a vida inteira para me dar oportunidades que eles nunca tiveram. Ana Maria olhou para ele, surpresa. Esta era a primeira vez que ele compartilhava algo pessoal. Às vezes, ele continuou, o sucesso nos faz esquecer de onde viemos. Nos faz esquecer que existem pessoas como meus pais, como sua mãe, que merecem o mesmo respeito e as mesmas oportunidades que conseguimos. Ele se virou para ela, seus olhos azuis intensos na luz dourada do pôr do sol. Você me lembrou disso hoje. Me lembrou de por que comecei a fundação em primeiro lugar. Ana Maria sentiu algo se mover em seu peito,
uma conexão que ia além do profissional, além da gratidão ou do arrependimento. Carlos Eduardo, ela disse suavemente, todos nós precisamos de lembretes às vezes, sobre quem somos, sobre o que realmente importa. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, observando a cidade se transformar da luz do dia para as luzes da noite. Ana Maria, Carlos Eduardo disse finalmente, gostaria de jantar comigo? Não como chefe e funcionária, mas como duas pessoas que talvez tenham mais em comum do que imaginavam. Ana Maria sentiu seu coração acelerar. Esta era uma linha que, uma vez cruzada, mudaria tudo entre eles. Sim, ela disse antes que a razão pudesse intervir. Eu gostaria muito. O restaurante que Carlos Eduardo escolheu não era o tipo de lugar ostensivo que Ana Maria esperava. Em vez disso, era um pequeno estabelecimento italiano no bairro Savassi, com luzes suaves, mesas de madeira rústica e um ambiente acolhedor que a fez se sentir imediatamente confortável. Pensei que você me levaria para algum lugar com estrelas Michelin, Ana Maria disse, aceitando a cadeira que Carlos Eduardo havia puxado para ela. Já comi em restaurantes assim, ele respondeu, sentando-se à sua frente. A comida pode ser tecnicamente perfeita, mas não tem alma. Este lugar tem história, tem personalidade. Ana Maria estudou seu rosto na luz suave das velas. Era estranho ver Carlos Eduardo fora do ambiente corporativo, sem o terno impecável e a postura empresarial. Esta noite, ele usava uma camisa azul clara sem gravata, e havia uma informalidade nele que o tornava mais humano. Conte-me sobre sua infância, ele disse depois que pediram a comida. Como era crescer onde você cresceu? Ana Maria hesitou por um momento. Era uma pergunta que as pessoas de classe média faziam com frequência, mas geralmente queriam uma versão romantizada ou dramatizada da pobreza. Você quer a versão real ou a versão que não vai te fazer se sentir desconfortável? Ela perguntou diretamente. Carlos Eduardo piscou surpreso com a franqueza dela. A versão real, sempre. Era complicado. Ana Maria começou girando o copo de vinho entre as mãos. Depois que meu pai morreu, minha mãe trabalhou em 3 empregos diferentes para manter a casa. Eu cuidava de mim mesma desde os 12 anos. Fazia comida, cuidava da casa, estudava sozinha. Ela olhou pela janela por um momento, as lembranças surgindo como ondas. Havia dias em que não tínhamos o que comer, dias em que a energia era cortada porque não conseguíamos pagar a conta. Mas minha mãe nunca me deixou desistir dos estudos. Ela dizia que a educação era a única coisa que ninguém poderia tirar de mim. Carlos Eduardo observava seu rosto com uma intensidade que a fazia se sentir exposta, mas não julgada. Deve ter sido muito difícil, ele disse suavemente. Foi, mas também me tornou quem sou hoje, Ana Maria respondeu. Me ensinou que dignidade não tem nada a ver com quanto dinheiro você tem. Tem a ver com como você trata as pessoas, com o trabalho que você faz, com os valores que você mantém mesmo quando ninguém está olhando. É por isso que você ficou tão magoada no hotel, Carlos Eduardo disse, não como uma pergunta, mas como uma compreensão. Exato, porque passei a vida inteira provando que merecia respeito, apenas para ter um desconhecido assumir que eu era algo que nunca fui nem seria. Carlos Eduardo baixou os olhos para seu prato, a culpa claramente pesando sobre ele novamente. Ana Maria, Não, ela interrompeu gentilmente. Esta noite não é sobre desculpas. Esta noite é sobre quem somos agora, não sobre quem éramos naquela noite. Carlos Eduardo ergueu os olhos, gratidão brilhando neles. Então me conte sobre você, Ana Maria disse. A versão real. Como é ser Carlos Eduardo Ferreira quando não há câmeras ou conselhos diretórios por perto? Carlos Eduardo riu, um som genuíno que Ana Maria não havia ouvido antes. Cansativo, ele admitiu. Às vezes sinto que perdi a pessoa que era antes de todo o sucesso, antes do dinheiro, antes do casamento que fracassou. Sua ex-esposa, Ana Maria disse cuidadosamente. Juliana mencionou que você é divorciado. O rosto de Carlos Eduardo se endureceu ligeiramente. Isabela. Descobri que ela estava tendo um caso com meu melhor amigo e sócio. Por mais de 1 ano. Ele tomou um gole de vinho. O que mais doeu não foi a traição em si,
mas perceber que eu havia me tornado tão distante, tão focado no trabalho, que nem percebi o que estava acontecendo na minha própria casa. E seu filho? Ana Maria perguntou. O rosto de Carlos Eduardo se iluminou imediatamente. João é a melhor parte de mim. Tem 7 anos. É inteligente, curioso, carinhoso. Às vezes olho para ele e me pergunto como consegui criar algo tão perfeito em meio a tanto caos. Ele mora com você? Guarda compartilhada. Uma semana comigo, uma semana com a mãe. É difícil. Ele faz perguntas sobre por que papai e mamãe não moram mais juntos, e eu nunca sei o que dizer. Ana Maria estendeu a mão sobre a mesa e, sem pensar, tocou levemente a mão dele. O contato foi elétrico, mas também reconfortante. Você diz a verdade, ela disse suavemente. De forma apropriada para a idade dele. Mas a verdade. As crianças sentem quando estamos mentindo, e isso machuca mais do que a realidade. Carlos Eduardo olhou para onde a mão dela tocava a sua, e Ana Maria se deu conta do que havia feito. Ela começou a retirar a mão, mas Carlos Eduardo a cobriu com a outra, mantendo-a no lugar. Obrigado, ele disse. Por isso. Por me lembrar que ainda existe bondade no mundo. Eles ficaram assim por alguns momentos, mãos entrelaçadas sobre a mesa, olhos nos olhos, uma conexão se formando que nenhum dos dois havia esperado. Carlos Eduardo, Ana Maria disse finalmente, isto é complicado. Eu sei, ele respondeu. Você trabalha para mim. Há diferenças de idade, de classe social, de tudo. E você está se divorciando há pouco tempo e eu nunca tive um relacionamento sério antes. Carlos Eduardo a olhou com surpresa. Nunca? Ana Maria corou ligeiramente. Nunca tive tempo. Entre o trabalho, os estudos, cuidar da minha mãe, nunca sobrava espaço para romance na minha vida. E agora? Carlos Eduardo perguntou, sua voz rouca. Ana Maria sentiu seu coração acelerar. Esta era uma pergunta carregada de possibilidades e perigos. Agora, ela disse lentamente, acho que talvez esteja na hora de descobrir se há espaço. Carlos Eduardo sorriu. Um sorriso que transformou completamente seu rosto, fazendo-o parecer anos mais jovem. Ana Maria Santos, ele disse, você é extraordinária. Quando saíram do restaurante, Carlos Eduardo insistiu em levá-la até em casa. O trajeto até a periferia foi feito em um silêncio confortável, ambos perdidos em pensamentos sobre o que havia acontecido entre eles. Quando chegaram à casa simples onde Ana Maria morava com a mãe, ela hesitou antes de sair do carro. Carlos Eduardo, ela disse, o que acontece na segunda-feira? Quando voltarmos ao escritório? Na segunda-feira, ele respondeu, você continua sendo a analista mais brilhante que já contratei, e eu continuo sendo seu chefe. Mas talvez possamos descobrir se há algo mais além disso. Ana Maria assentiu e saiu do carro, mas antes de fechar a porta, ela se inclinou. Obrigada pela noite mais bonita que já tive, ela disse, e selou suas palavras com um beijo suave em sua bochecha. Carlos Eduardo observou-a entrar em casa, um sorriso bobo no rosto, sabendo que sua vida havia acabado de tomar uma direção completamente nova. 3 semanas se passaram desde o jantar, e a dinâmica entre Ana Maria e Carlos Eduardo havia se tornado uma dança delicada de proximidade profissional e tensão pessoal não resolvida. Eles trabalhavam juntos em vários projetos, suas mentes se complementando de forma natural, mas sempre mantendo uma distância respeitosa que começava a se tornar quase dolorosa. Era uma segunda-feira de manhã, quando Ana Maria chegou ao escritório e encontrou uma agitação incomum no departamento. Juliana estava em sua sala, visivelmente tensa, falando ao telefone em voz baixa. O que está acontecendo? Ana Maria perguntou para Marcos, um dos analistas. Temos um novo colega chegando hoje, Marcos respondeu. Mas havia algo em sua voz que sugeriu que isso não era necessariamente uma boa notícia. André Silva, transferido do escritório de São Paulo. E qual é o problema com isso? Marcos olhou ao redor para ter certeza de que não estava sendo ouvido. Digamos que André tem opiniões muito fortes sobre como as coisas deveriam ser conduzidas aqui. E ele não é exatamente conhecido por sua diplomacia. 1 hora depois,
Ana Maria entendeu exatamente o que Marcos havia querido dizer. André Silva era um homem na casa dos 30 anos, cabelos loiros perfeitamente arrumados, terno caro e um sorriso que não chegava aos olhos. Havia algo predatório em sua forma de analisar o ambiente, como se estivesse avaliando territórios a serem conquistados. Então você é a famosa Ana Maria Santos, André disse quando Juliana os apresentou. Ouvi falar muito sobre você. Espero que coisas boas, Ana Maria respondeu estendendo a mão profissionalmente. Oh, definitivamente interessantes, André respondeu segurando sua mão por um pouco mais tempo do que o necessário. Especialmente sobre sua ascensão meteórica na empresa. Havia uma implicação em suas palavras que fez Ana Maria se enrijecer, mas antes que pudesse responder, a voz de Carlos Eduardo cortou o ar. André, Carlos Eduardo se aproximou com passos firmes. Vejo que já conheceu nossa estrela do departamento. Carlos Eduardo, André se virou com um sorriso que parecia mais uma careta. Sempre soube que você tinha olho para talentos especiais. Ana Maria sentiu o sangue ferver. A insinuação era clara e insultuosa. Talento especial mesmo, Carlos Eduardo respondeu, mas sua voz tinha uma frieza que Ana Maria reconheceu. Era o tom que ele usava quando estava controlando a raiva. Ana Maria reformulou completamente nossos projetos sociais e conseguiu aprovação unânime do Conselho para implementações que vão impactar milhares de pessoas. Ah, claro, os projetos sociais, André disse desdenhosamente. Sempre achei que a empresa deveria focar em lucros reais em vez de caridade. Responsabilidade social não é caridade, Ana Maria disse, sua voz firme apesar da raiva que sentia. É investimento inteligente em sustentabilidade e imagem corporativa. André riu, um som desagradável. Que fofo! A menina da periferia dando lições de negócios. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Carlos Eduardo deu um passo à frente, seus punhos se cerrando, mas Ana Maria o impediu com um gesto sutil. É verdade, ela disse calmamente. Sou da periferia, e isso me dá uma perspectiva que vocês, criados em bolhas douradas, jamais terão. Uma perspectiva que está gerando resultados reais para esta empresa. Ela se virou para Carlos Eduardo. Se me dá licença, tenho uma reunião com a equipe de implementação dos projetos de Betim. Ana Maria saiu da sala com a cabeça erguida, mas por dentro estava fervendo. Não era apenas a grosseria de André que a incomodava. Era a implicação de que sua posição na empresa tinha algo a ver com favorecimento pessoal. 2 horas depois, Carlos Eduardo bateu na porta de sua sala. Posso entrar? Ana Maria acenou afirmativamente, sem levantar os olhos dos relatórios que estava revisando. Ana Maria, sobre o que André disse... Ele não disse nada que eu já não tivesse ouvido antes, ela interrompeu. Ou que não vá ouvir novamente. Carlos Eduardo fechou a porta atrás de si e se aproximou da mesa dela. Você sabe que sua posição aqui não tem nada a ver com... Com o que, Carlos Eduardo? Ana Maria finalmente ergueu os olhos e ele viu dor e frustração neles. Com o fato de você ter se interessado por mim? Com o fato de termos jantado juntos? Com o fato de que toda vez que estamos na mesma sala, a tensão é tão óbvia que até o pessoal da limpeza percebe? Carlos Eduardo recuou ligeiramente, surpreso com a intensidade dela. Ana Maria, você sabe qual é o problema? Ela se levantou, apoiando as mãos na mesa. O problema é que, independente do que aconteça entre nós, sempre haverá pessoas como André questionando meus méritos. Sempre haverá sussurros sobre como a faxineira conseguiu chegar onde chegou. Você não é uma faxineira, Carlos Eduardo disse firmemente. Você é uma analista brilhante com ideias revolucionárias que está salvando projetos nos quais a empresa havia investido milhões. Mas eu fui uma faxineira, Ana Maria respondeu, e não me envergonho disso. O que me envergonha é a possibilidade de que pessoas pensem que estou usando algo além da minha competência para conseguir as coisas. Carlos Eduardo se aproximou da mesa, seus olhos intensos. Então o que você está dizendo? Que devemos ignorar o que está acontecendo entre nós? Fingir que não sentimos nada? Ana Maria sentiu o coração acelerar. Esta era a primeira vez que ele havia reconhecido abertamente que havia algo acontecendo entre eles. Estou dizendo, ela respirou fundo,
que talvez seja melhor mantermos as coisas estritamente profissionais, pelo menos por enquanto. Por enquanto, Carlos Eduardo repetiu, como se estivesse testando as palavras, até que eu prove, sem sombra de dúvida, que mereço estar aqui. Até que ninguém possa questionar minhas qualificações ou minhas motivações. Carlos Eduardo estudou seu rosto por um longo momento. Finalmente ele assentiu. Se é isso que você quer, é o que precisa ser feito, Ana Maria corrigiu. Então será assim, Carlos Eduardo disse, mas quando se virou para sair, ele parou na porta. Ana Maria, para mim, você já provou tudo o que precisava provar no momento em que teve coragem de me dizer a verdade naquele hotel. O resto do mundo é que precisa alcançar você. Depois que ele saiu, Ana Maria se sentou pesadamente em sua cadeira, sabendo que havia tomado a decisão certa, mas questionando por que fazer a coisa certa doía tanto. Do outro lado da parede, Carlos Eduardo encostou-se contra a porta de seu escritório, sabendo que Ana Maria estava certa, mas odiando cada fibra de seu ser que concordava com ela. Nenhum dos dois percebeu André Silva passando pelo corredor. Um sorriso satisfeito em seu rosto, como se tivesse acabado de ganhar a primeira batalha de uma guerra que acabara de declarar. Os 3 meses seguintes foram os mais desafiadores da vida profissional de Ana Maria. André Silva havia se estabelecido como uma presença constante e perturbadora no departamento, questionando cada decisão dela, sugerindo melhorias em seus projetos que inevitavelmente os tornavam menos eficazes e criando um ambiente de tensão que deixava todos desconfortáveis. Ana Maria, André disse numa manhã de quarta-feira entrando em sua sala sem bater, precisamos conversar sobre o projeto das escolas técnicas. Ana Maria ergueu os olhos dos relatórios de implementação, notando que André não havia fechado a porta, uma tática que ele usava frequentemente para garantir que suas sugestões fossem ouvidas por outros colegas. O que há com o projeto? Ela perguntou, mantendo a voz neutra. Bem, recebi alguns feedback do pessoal de São Paulo. André disse, acomodando-se na cadeira em frente à mesa dela sem ser convidado. Eles acham que talvez o projeto esteja, como posso dizer, mal direcionado. Mal direcionado como? Ana Maria cruzou os braços. Muito focado em questões sociais, pouco em retorno financeiro real. Talvez devêssemos considerar uma abordagem mais tradicional. Ana Maria respirou fundo, contando até 10 mentalmente. André, o projeto das escolas técnicas já está em implementação em 5 comunidades. Os resultados preliminares mostram 300% de aumento na empregabilidade dos formandos e 150% de retorno em impostos para a região. Explique-me como isso não é retorno financeiro real. Ah, mas esses são números de longo prazo, André acenou desdenhosamente. Estou falando de lucros imediatos. ROI trimestral. ROI trimestral, Ana Maria repetiu, incredulidade tingindo sua voz. Em projetos de educação. Você quer medir o sucesso de formar técnicos qualificados em trimestres? É assim que negócios reais funcionam, Ana Maria. Talvez seja algo que você ainda precise aprender. A implicação era clara. Ela ainda era uma novata que não entendia como o mundo corporativo realmente operava. Naquele momento, Carlos Eduardo passou pelo corredor e viu a dinâmica através da porta aberta. Ele parou, claramente ouvindo a conversa, seus punhos se cerrando ligeiramente. Na verdade, André, a voz de Carlos Eduardo cortou o ar quando ele entrou na sala. Os projetos de Ana Maria têm o melhor ROI de longo prazo que já vi em 15 anos de empresa. E se você tivesse se dado ao trabalho de ler os relatórios financeiros completos, saberia que eles também têm excelente potencial de retorno a médio prazo. André se virou, claramente irritado com a interrupção. Carlos Eduardo, claro que você apoiaria os projetos dela. Afinal, vocês têm uma proximidade especial, não é? O silêncio que se seguiu foi tão tenso que Ana Maria podia praticamente ver faíscas no ar. André, Carlos Eduardo disse, sua voz perigosamente baixa, sugiro que você escolha suas próximas palavras com muito cuidado. Só estou dizendo que talvez Ana Maria se beneficiasse de uma perspectiva mais objetiva sobre seus projetos. Ana Maria se levantou abruptamente, sua cadeira rangendo contra o chão. Chega, ela disse, sua voz cortante como uma lâmina.
André, desde que você chegou aqui, tem questionado cada decisão minha, sugerido mudanças que comprometeriam a eficácia dos projetos e insinuado repetidamente que minha posição aqui tem a ver com qualquer coisa além da minha competência profissional. Ela se aproximou dele, seus olhos faiscando. Então vou lhe fazer uma proposta. Na semana que vem temos a apresentação trimestral para o Conselho. Que tal você preparar sua versão melhorada dos meus projetos e apresentar lado a lado com os meus resultados? Deixe o Conselho decidir qual abordagem é mais eficaz. André piscou, claramente não esperando ser desafiado tão diretamente. Bem, isso seria perfeito, Carlos Eduardo disse, um sorriso frio curvando seus lábios. Na verdade, André, eu insisto, será uma excelente oportunidade para você demonstrar sua perspectiva superior. André olhou entre os dois, percebendo que havia se metido em uma situação da qual não poderia recuar sem parecer um covarde. Muito bem, ele disse finalmente. Será um prazer mostrar como projetos reais deveriam ser conduzidos. Depois que André saiu da sala, Carlos Eduardo se virou para Ana Maria. Você tem certeza disso? Ele perguntou. Absoluta, Ana Maria respondeu, mas Carlos Eduardo podia ver a tensão em seus ombros. É hora de resolver isso de uma vez por todas. Ana Maria, Carlos Eduardo disse suavemente, você sabe que não precisa provar nada para mim, certo? Não é para você que estou provando, ela respondeu, organizando os papéis em sua mesa com movimentos nervosos. É para mim mesma, e para toda mulher que vai vir depois de mim e que não deveria ter que passar pelo que estou passando. Carlos Eduardo sentiu uma onda de orgulho e admiração percorrer seu peito. Você é incrível, ele disse, as palavras saindo antes que pudesse detê-las. Ana Maria ergueu os olhos para ele, e por um momento, a tensão profissional desapareceu, substituída por algo mais profundo e mais perigoso. Carlos Eduardo, ela disse suavemente, não torne isso mais difícil do que já é. Desculpe, ele disse recuando. Você está certa. Vou deixar você trabalhar. Mas quando ele chegou à porta, Ana Maria o chamou. Carlos Eduardo, obrigada. Por me defender. Por acreditar em mim. Sempre, ele respondeu sem se virar. Sempre vou acreditar em você. Na semana seguinte, Ana Maria trabalhou incansavelmente, revisando cada dado, refinando cada projeção, preparando a apresentação mais importante de sua carreira. Ela sabia que não era apenas sobre projetos sociais, era sobre seu lugar naquela empresa, sobre sua credibilidade, sobre provar que meninas da periferia poderiam, sim, revolucionar o mundo corporativo. E no fundo de sua mente, uma parte pequena, mas insistente, sussurrava que talvez, só talvez, se ela conseguisse provar seu valor profissional de forma inquestionável, poderia finalmente permitir que seu coração explorasse os sentimentos que havia estado negando por meses. A sala de reuniões do conselho estava mais tensa do que Ana Maria já havia visto. 15 executivos seniores, incluindo Carlos Eduardo, estavam sentados ao redor da mesa oval de vidro, enquanto ela e André preparavam seus materiais de apresentação em lados opostos da sala. A palavra havia se espalhado pela empresa sobre o confronto, e havia uma energia no ar que lembrava Ana Maria de um campo de batalha antes da guerra. Senhores, o presidente do conselho, Dr. Roberto Andrade, abriu a reunião. Hoje teremos apresentações comparativas sobre nossos projetos sociais. André Silva apresentará primeiro suas propostas de reformulação, seguido por Ana Maria Santos com a defesa dos projetos atuais. André se levantou com confiança excessiva, ajustando a gravata à cara e ligando o projetor. Durante os primeiros 5 minutos, sua apresentação parecia sólida. Gráficos impressionantes, números inflacionados, projeções que prometiam lucros rápidos. Como podem ver, André disse apontando para um gráfico particularmente colorido. Minha proposta de reformulação dos projetos aumentaria o ROI em 400% no primeiro ano. Dr. Andrade franziu o senho. André, esses números são baseados em que premissas? Bem, André hesitou ligeiramente. Assumindo que redirecionássemos o foco dos projetos das necessidades comunitárias para oportunidades de mercado mais tradicionais. Ou seja, interveio Carlos Eduardo,
Deixaríamos de lado completamente o objetivo social dos projetos? Não necessariamente deixaríamos de lado, André respondeu rapidamente. Apenas priorizaríamos diferentes aspectos. Ana Maria observava da lateral, tomando notas mentais de cada falha, cada exagero, cada momento em que André demonstrava não compreender realmente o que os projetos pretendiam alcançar. Quando André terminou, após 20 minutos que pareceram uma eternidade, a sala ficou em silêncio educado. Não havia entusiasmo, mas também não havia rejeição direta. Obrigado, André, Dr. Andrade disse diplomaticamente. Ana Maria, o flor é seu. Ana Maria se levantou respirando fundo. Esta era sua chance. Não apenas de defender seus projetos, mas de provar definitivamente que seu lugar naquela empresa era conquistado por mérito. Senhores, ela começou, sua voz clara e firme. Antes de apresentar números, quero lembrá-los de por que começamos esses projetos. Ela clicou no primeiro slide, que mostrava uma foto de uma escola deteriorada em Betim. Esta escola tinha 60% de evasão escolar. Jovens de 16, 17 anos abandonando os estudos, porque não viam futuro. Esta era nossa realidade há 6 meses. O próximo slide mostrava a mesma escola, mas agora com laboratórios de informática funcionando, estudantes concentrados em suas tarefas. Hoje, a evasão é de 12%. E mais importante, 89% dos formandos conseguiram emprego ou foram aceitos em cursos técnicos superiores. Ana Maria continuou, slide após slide, mostrando não apenas números, mas pessoas reais, cujas vidas haviam sido transformadas. Ela apresentou dados financeiros sólidos, mas contextualizados com impacto social. Mostrou como cada real investido gerava retorno não apenas em impostos e redução de custos sociais, mas em transformação genuína de comunidades. O projeto proposto pelo André promete 400% de ROI, ela disse, chegando à parte mais crucial de sua apresentação. Mas ROI em quê? Lucro trimestral que será esquecido no próximo balanço? Ou construção de capital humano que gerará valor por décadas? Ela clicou no slide final que mostrava uma projeção de 20 anos. Se continuarmos com nossa abordagem atual, em 2045, teremos formado aproximadamente 50 mil técnicos qualificados, gerado 2,3 bilhões em impostos diretos e indiretos, e criado 15 polos tecnológicos autossustentáveis em Minas Gerais. A sala estava completamente silenciosa. Se adotarmos a proposta do André, Ana Maria continuou, teremos lucros maiores nos próximos 2 anos, mas teremos perdido a oportunidade de transformar nosso Estado e nossa sociedade. Ela se virou para enfrentar diretamente o conselho. A pergunta que vocês precisam fazer não é quanto dinheiro podemos ganhar rapidamente. A pergunta é, que legado queremos deixar? Ana Maria se sentou, seu coração batendo tão forte que ela tinha certeza de que toda a sala podia ouvi-lo. Doutor. Andrade olhou ao redor da mesa, observando as expressões dos outros membros do conselho. Carlos Eduardo estava claramente orgulhoso, mas tentando manter uma expressão neutra. Os outros executivos sussurravam entre si. Bem, Dr. Andrade disse finalmente, creio que temos muito o que discutir. Ana Maria, André, obrigado pelas apresentações. Daremos nossa decisão até o final da semana. Quando a reunião terminou e a sala se esvaziou, Ana Maria permaneceu sentada, subitamente exausta. Ela havia dado tudo de si naquela apresentação, mas agora a dúvida começava a se infiltrar. E se não fosse suficiente? E se os números de André fossem mais convincentes para mentes empresariais tradicionais? Ana Maria? Carlos Eduardo se aproximou, sendo o último a sair da sala. Posso falar com você por 1 minuto? Ela ergueu os olhos para ele, vendo admiração genuína em sua expressão. Isso foi brilhante, ele disse suavemente. Nunca vi uma apresentação mais poderosa em toda a minha carreira. Mas será que foi convincente? Ana Maria perguntou, revelando sua insegurança. Ana Maria. Carlos Eduardo se aproximou, parando bem perto dela. Você não apenas defendeu projetos hoje. Você defendeu uma visão de mundo, uma forma de fazer negócios que coloca a humanidade no centro do lucro. Ele hesitou por um momento, como se lutando contra algo interno.
E você fez isso com uma paixão e uma inteligência que me deixou completamente... Ele parou percebendo que estava cruzando linhas que haviam acordado em não cruzar. Carlos Eduardo, Ana Maria sussurrou, sentindo a mesma tensão que o consumia. Por um momento eles ficaram assim, próximos demais, olhando nos olhos um do outro. A promessa de manter distância profissional dissolve. 3 dias se passaram desde a apresentação. 3 dias de silêncio ensurdecedor do conselho que deixaram Ana Maria alternando entre confiança e pânico. Ela tinha mergulhado ainda mais fundo no trabalho, revisando cada detalhe dos projetos, como se a perfeição pudesse garantir o resultado que tanto desejava. Era quinta-feira à noite quando Carlos Eduardo apareceu na porta de sua sala. A maioria dos funcionários já havia ido embora, e o edifício estava silencioso exceto pelo zumbido distante do ar-condicionado. Ainda aqui? Ele perguntou, notando a pilha de relatórios em sua mesa e os olhos cansados de Ana Maria. Não consegui me concentrar em casa, ela admitiu esfregando as têmporas. Fico pensando no que mais poderia ter dito, em que dados poderia ter incluído. Ana Maria! Carlos Eduardo entrou na sala e fechou a porta atrás de si. Você foi perfeita. Pare de se torturar. E se não for suficiente? As palavras saíram como um sussurro vulnerável. E se eles escolherem a proposta do André? E se nada? Carlos Eduardo interrompeu firmemente, aproximando-se da mesa dela. Ana Maria, olhe para mim. Ela ergueu os olhos e Carlos Eduardo sentiu o peito apertar ao ver a vulnerabilidade neles. Durante todos esses meses, ela havia sido tão forte, tão determinada, que às vezes ele esquecia que por baixo de toda aquela competência havia uma jovem de 22 anos carregando o peso de provar seu valor para o mundo. Sabe o que aconteceu depois que você saiu da reunião? Ele perguntou. Ana Maria balançou a cabeça. Doutor, Andrade virou para os outros membros do conselho e disse: em 40 anos de vida corporativa, nunca vi alguém conseguir unir dados financeiros sólidos com paixão genuína como ela fez hoje. Os olhos de Ana Maria se arregalaram. Ele disse isso mesmo? Ele disse isso e muito mais. Ana Maria, você não apenas impressionou o conselho, você os inspirou. 3 executivos já me procuraram querendo expandir os projetos para outros estados. Ana Maria sentiu uma onda de alívio tão intensa que suas pernas quase falharam. Mas a decisão oficial, ela começou, será anunciada amanhã, Carlos Eduardo completou. Mas Ana Maria, mesmo que por algum milagre eles escolhessem a proposta do André, o que não vão, você já provou tudo o que precisava provar. Ele deu a volta na mesa e se aproximou da cadeira dela, suas mãos pousando gentilmente nos braços da cadeira. Você provou que é brilhante, provou que é competente. Provou que merece estar aqui não porque alguém lhe deu uma oportunidade por pena ou culpa, mas porque você é extraordinária. Ana Maria olhou para ele, sentindo as barreiras que havia construído começando a desmoronar. Carlos Eduardo, ela disse suavemente, estes últimos meses foram os mais longos da minha vida. Ele completou sua voz rouca. Foram necessários, ela insistiu, mas já não soava tão convencida. Foram. E você fez a coisa certa mantendo distância profissional. Mas Ana Maria... Ele hesitou, como se estivesse prestes a saltar de um penhasco. Não sei quanto tempo mais posso fingir que não estou completamente apaixonado por você. As palavras pairaram no ar entre eles como uma confissão que mudava tudo. Carlos Eduardo, Ana Maria sussurrou, seu coração disparando. Não precisa dizer nada agora, ele disse rapidamente. Sei que é complicado, sei que há questões a resolver. Mas Ana Maria, depois de amanhã, quando a decisão do conselho for anunciada, e você souber, sem sombra de dúvida, que conquistou seu lugar aqui por mérito próprio, gostaria que considerasse a possibilidade de... De quê? Ela perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. De dar uma chance real para nós, não como chefe e funcionária, não como 2 mundos diferentes tentando se encontrar, mas como Carlos Eduardo e Ana Maria. Apenas isso. Ana Maria estudou seu rosto, os olhos azuis intensos, a vulnerabilidade que ele raramente mostrava, a esperança cautelosa em sua expressão. Carlos Eduardo, ela disse finalmente, você tem certeza? Uma vez que cruzarmos essa linha, não há volta.
Haverá fofocas, julgamentos, pessoas questionando cada decisão profissional que você tomar em relação a mim. Deixe elas falarem, ele respondeu imediatamente. Ana Maria, passei os últimos 6 meses descobrindo que você é a pessoa mais íntegra, inteligente e corajosa que já conheci. Se as pessoas não conseguem ver isso, o problema é delas, não nosso. Ana Maria sentiu lágrimas queimarem seus olhos, não de tristeza, mas de um alívio e uma felicidade que não sabia que eram possíveis. Há uma coisa que você precisa saber, ela disse, sua voz trêmula. Qualquer coisa. Eu também estou apaixonada por você. Estou há meses. E tem sido a coisa mais difícil do mundo fingir que não estou. O sorriso que iluminou o rosto de Carlos Eduardo foi como o sol nascendo após uma longa noite. Ana Maria Santos, ele disse, aproximando seu rosto do dela. Posso beijá-la? Achei que nunca fosse perguntar. Ela sussurrou. O beijo foi suave primeiro, quase hesitante, como se ambos ainda não conseguissem acreditar que finalmente podiam fazer isso. Mas então a paixão reprimida de meses tomou conta, e Ana Maria se viu sendo erguida da cadeira, seus braços envolvendo o pescoço de Carlos Eduardo, seus corpos se pressionando como se tentassem compensar todo o tempo perdido. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Uau! Ana Maria murmurou, apoiando a testa na dele. É isso aí. Carlos Eduardo riu, suas mãos acariciando suavemente o rosto dela. Ana Maria, promete uma coisa? O quê? Promete que não vai mais se esconder de mim, que vamos enfrentar tudo que vier juntos. Ana Maria olhou nos olhos dele e viu não apenas paixão, mas respeito, admiração e algo que parecia muito com amor verdadeiro. Prometo, ela disse. Mas você também precisa prometer uma coisa. Qualquer coisa. Promete que nunca vai me tratar diferente no trabalho. Que sempre posso contar com sua honestidade profissional. Mesmo que isso signifique discordar de mim. Carlos Eduardo sorriu, admirando mais uma vez a integridade dela. Prometo. Agora venha. Vou levá-la para casa. E amanhã... Ele beijou suavemente a testa dela. Amanhã começamos oficialmente esta nova fase de nossas vidas. Quando saíram do edifício juntos, mãos entrelaçadas pela primeira vez, nenhum dos dois percebeu André Silva, observando-os do estacionamento, seu rosto contorcido em uma expressão de raiva e algo que parecia muito com sede de vingança. A sexta-feira amanheceu com uma expectativa no ar que Ana Maria podia sentir fisicamente. Ela havia acordado mais cedo, escolhido seu blazer mais elegante e chegado ao escritório com uma confiança que surpreendeu até ela mesma. Pela primeira vez em meses, não estava apenas lutando para provar seu valor, estava reivindicando seu lugar. A reunião do conselho estava marcada para as 10 da manhã, e às 9h45, Ana Maria estava sentada na antessala, revisando mentalmente todos os pontos de sua apresentação da semana anterior. Ana Maria? Patrícia, a secretária de Carlos Eduardo, apareceu com um sorriso caloroso. Eles estão prontos para você. Quando Ana Maria entrou na sala do conselho, encontrou uma atmosfera completamente diferente da reunião anterior. Havia sorrisos genuínos nos rostos dos executivos, e Dr. Andrade se levantou para cumprimentá-la pessoalmente. Ana Maria, ele disse, estendendo a mão. Por favor, sente-se. Temos novidades excelentes. Ana Maria se acomodou na cadeira, seu coração batendo forte enquanto observava Carlos Eduardo, que estava claramente lutando para manter uma expressão neutra, apesar do sorriso que ameaçava aparecer. Depois de muita deliberação, Dr. Andrade continuou. O Conselho decidiu por unanimidade não apenas manter seus projetos sociais exatamente como estão, mas também aprovou uma expansão significativa. Ana Maria sentiu o mundo girar ligeiramente. Expansão. 15 milhões de reais adicionais para implementar seus modelos em outros 5 estados. Outro membro do Conselho, Dr. Silva, anunciou. E Ana Maria, queremos que você lidere pessoalmente essa expansão. Isso significa, doutor, Andrade acrescentou, uma promoção imediata para gerente de projetos sociais nacionais, com um aumento salarial correspondente e uma equipe de 20 pessoas sob sua responsabilidade. Ana Maria ficou em silêncio por alguns segundos, processando a magnitude do que acabara de ouvir.
Eu não sei o que dizer. Ela finalmente conseguiu articular. Diga que aceita, Carlos Eduardo disse, não conseguindo mais esconder seu orgulho. Aceito, Ana Maria disse, sua voz ficando mais firme. Aceito com muito orgulho e gratidão. A sala explodiu em aplausos, e quando a reunião terminou, Ana Maria se viu cercada por executivos parabenizando-a e discutindo os próximos passos da expansão. Uma hora depois, quando finalmente ficaram sozinhos no escritório de Carlos Eduardo, Ana Maria se deixou cair em uma cadeira, ainda processando tudo. Gerente nacional, ela disse, balançando a cabeça. 6 meses atrás eu era uma faxineira tentando pagar a faculdade. 6 meses atrás, você já era extraordinária, Carlos Eduardo corrigiu, aproximando-se dela. Apenas não tinha a oportunidade de mostrar. Carlos Eduardo, Ana Maria disse, olhando nos olhos dele. Ontem à noite, quando você disse que estava apaixonado por mim, cada palavra era verdade. Ele interrompeu suavemente. Bem, ela sorriu levantando-se e se aproximando dele. Agora que oficialmente provei meu lugar aqui, acho que posso oficialmente dizer que também estou apaixonada por você. Carlos Eduardo a puxou para mais perto, seus braços envolvendo sua cintura. Ana Maria Santos, gerente nacional de projetos sociais. Ele murmurou contra sua orelha. Gostaria de jantar comigo hoje à noite? Sou oficialmente como minha namorada. Achei que nunca fosse perguntar. Ela riu, ecoando suas palavras da noite anterior. Mas antes que pudessem se beijar, uma batida forte na porta os interrompeu. André Silva entrou sem esperar permissão, seu rosto vermelho de raiva. Então é isso, ele disse, sua voz carregada de veneno. A pobrezinha conseguiu o que queria manipulando o chefe? Ana Maria se afastou de Carlos Eduardo, sua expressão endurecendo. André, você está claramente perturbado, Carlos Eduardo disse, sua voz perigosamente baixa. Sugiro que se retire imediatamente. Oh, não. André riu amargamente. Não vou me retirar. Vou expor esta farsa para toda a empresa. Vou mostrar para todos como Ana Maria conseguiu sua promoção. Como? Ana Maria perguntou, dando um passo à frente. Explicando como desenvolvi projetos que salvaram milhões em investimentos desperdiçados. Como apresentei soluções que impressionaram unanimemente o conselho. Como trabalhei 60 horas por semana para provar meu valor. Explicando como você seduziu o CEO para conseguir tratamento especial. André retrucou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Carlos Eduardo deu um passo à frente, seus punhos cerrados, mas Ana Maria o impediu com um gesto. André, ela disse, sua voz calma, mas cortante como uma lâmina. Você quer expor alguma coisa? Ótimo. Vamos fazer isso publicamente. Ana Maria, Carlos Eduardo sussurrou, você não precisa... Preciso sim, ela o interrompeu, sem tirar os olhos de André. Convoque uma reunião com toda a equipe do departamento. Agora. Vamos resolver isso de uma vez por todas. 30 minutos depois, toda a equipe do Departamento de Projetos Sociais estava reunida na sala de conferências. Havia um zumbido de curiosidade e tensão no ar. Todos sabiam que algo importante estava acontecendo. Carlos Eduardo entrou por último, assumindo seu lugar na cabeceira da mesa. Ana Maria estava de pé ao lado dele, suas mãos firmes apesar dos nervos. Obrigado por virem. Carlos Eduardo começou. Ana Maria tem algo importante para compartilhar com todos vocês. Ana Maria respirou fundo e olhou ao redor da sala, vendo rostos curiosos, alguns preocupados, outros claramente esperando por drama. Como todos sabem, ela começou. Recebi uma promoção hoje. E como alguns de vocês podem ter percebido, Carlos Eduardo e eu desenvolvemos sentimentos um pelo outro. Sussurros percorreram a sala. André sugeriu que há uma conexão entre essas duas coisas. Ana Maria continuou, sua voz ganhando força. Então quero esclarecer alguns fatos. Ela ativou o projetor e uma tela apareceu mostrando uma linha do tempo detalhada. Em janeiro, reformulei completamente 15 projetos falidos, gerando economia de 8 milhões de reais. Em fevereiro, desenvolvi novos modelos de implementação que aumentaram a eficácia dos projetos em 300%. Em março, abril e maio, supervisionei implementações que resultaram em impacto mensurável na vida de 15 mil pessoas.
Ela clicou para o próximo slide. Minha primeira interação pessoal significativa com Carlos Eduardo aconteceu em maio, mais de 4 meses depois que comecei a trabalhar aqui. Nossas primeiras reuniões one-on-one foram documentadas e sempre incluíram outros membros da equipe. André estava ficando visivelmente desconfortável. O relacionamento pessoal, Ana Maria continuou, começou depois que eu já havia estabelecido minha credibilidade profissional, depois que já havia provado meu valor, e depois que conscientemente decidi manter distância profissional até ter certeza de que minha posição aqui era inquestionável. Ela se virou para enfrentar diretamente André. Então sim, André, estou apaixonada pelo meu chefe, mas conquistei minha posição aqui com trabalho árduo, inteligência e resultados mensuráveis. E se você ou qualquer outra pessoa tem problema com isso, o problema é seu, não meu. A sala ficou em silêncio por alguns segundos. Então, Juliana começou a aplaudir. Marcos se juntou a ela, depois outros, até que toda a sala estava aplaudindo. Ana Maria, Juliana disse quando os aplausos cessaram. Obrigada por sua honestidade. E parabéns pela promoção bem merecida. André olhou ao redor da sala, percebendo que havia perdido completamente o apoio de seus colegas. Sem dizer uma palavra, ele se levantou e saiu da sala. Bem, Carlos Eduardo disse depois que a reunião terminou e eles ficaram sozinhos. Isso foi impressionante. Era necessário, Ana Maria respondeu. Agora todos sabem exatamente onde estamos, profissional e pessoalmente. Carlos Eduardo a puxou para mais perto, seus olhos brilhando com admiração. Ana Maria Santos, ele disse, você é a mulher mais corajosa que já conheci. E você, ela respondeu, colocando os braços ao redor do pescoço dele. É o homem que me ajudou a descobrir que coragem e amor podem existir no mesmo lugar. Desta vez, quando se beijaram foi sem medo, sem segredos, sem barreiras. Era o beijo de 2 pessoas que finalmente haviam encontrado seu lugar no mundo. E um no outro. 2 meses haviam se passado desde que Ana Maria e Carlos Eduardo assumiram publicamente seu relacionamento, e a vida havia encontrado um ritmo novo e emocionante. Ana Maria estava florescendo em sua nova posição, viajando pelo país implementando os projetos sociais, enquanto Carlos Eduardo acompanhava seu sucesso com um orgulho que não conseguia esconder. Era uma sexta-feira à noite, quando Carlos Eduardo chegou em casa. Não mais na cobertura fria e impessoal onde havia morado desde o divórcio, mas no apartamento aconchegante que ele e Ana Maria haviam escolhido juntos no bairro Savassi. Era um lugar que refletia ambos, elegante, mas acolhedor, moderno, mas com toques pessoais que o tornavam um lar verdadeiro. Ana Maria? Ele chamou, colocando as chaves na pequena mesa do hall que ela havia insistido em comprar em um antiquário. Na cozinha, veio a resposta, acompanhada pelo aroma tentador de algo delicioso cozinhando. Carlos Eduardo encontrou Ana Maria em frente ao fogão, mexendo uma panela enquanto cantarolava baixinho. Ela usava um vestido amarelo simples, a cor que havia se tornado sua favorita, desde que Carlos Eduardo mencionou que realçava seus olhos, e estava descalça, seus cabelos presos em um coque desalinhado. Como foi o dia? Ele perguntou, aproximando-se por trás e envolvendo-a em seus braços. Interessante, Ana Maria respondeu encostando-se nele. Recebi uma ligação muito interessante hoje. Ah, é? De quem? Ana Maria se virou em seus braços, um sorriso misterioso em seus lábios. Do governo federal. Eles querem nacionalizar nossos projetos. Transformar em política pública oficial. Carlos Eduardo a olhou com os olhos arregalados. Ana Maria, isso é enorme. Você está falando de impactar milhões de pessoas. Eu sei, ela disse, mas havia algo em sua voz que sugeria hesitação. Mas há uma condição. Que condição? Eles querem que eu me mude para Brasília, para liderar pessoalmente a implementação nacional. O sorriso no rosto de Carlos Eduardo desapareceu lentamente enquanto ele processava as implicações. Por quanto tempo? Ele perguntou cuidadosamente. Pelo menos 2 anos. Possivelmente mais. Eles ficaram em silêncio por um momento, o peso da decisão pairando entre eles como uma nuvem pesada. Ana Maria, Carlos Eduardo disse finalmente. Esta é a oportunidade da sua vida.
É tudo pelo que você trabalhou. Eu sei, ela sussurrou. Mas Carlos Eduardo e nós? E João? E a vida que estamos construindo aqui? Carlos Eduardo se afastou ligeiramente, passando as mãos pelos cabelos. Um gesto que Ana Maria havia aprendido a reconhecer como sinal de que ele estava lutando com algo difícil. João? Ele repetiu. Meu Deus, Ana Maria, eu nem pensei. A guarda compartilhada. Não posso sair de Belo Horizonte. Eu sei, Ana Maria disse, lágrimas começando a formar em seus olhos. É por isso que estou tão confusa. Esta oportunidade pode transformar a vida de milhões de pessoas, mas vai destruir a nossa, Carlos Eduardo completou, a realidade da situação atingindo-o como um soco. Ana Maria se virou para o fogão, desligando o fogo com movimentos mecânicos, como se concentrar em tarefas simples pudesse fazer o problema desaparecer. Há quanto tempo você sabe disso? Carlos Eduardo perguntou. Desde hoje de manhã. Eu passei o dia inteiro pensando, tentando encontrar uma solução. E encontrou? Ana Maria se virou para ele, e Carlos Eduardo viu em seus olhos uma determinação que o fez sentir um frio no estômago. Carlos Eduardo, ela disse lentamente, e se você viesse comigo? Ana Maria, ele começou. Escute, ela interrompeu aproximando-se dele. A Tec Minas poderia abrir um escritório em Brasília. Você poderia expandir a empresa nacionalmente. E João? João poderia passar as férias escolares conosco e nós poderíamos vir para Belo Horizonte nos fins de semana. Ana Maria, pare. Carlos Eduardo disse suavemente, mas firmemente. Você está tentando forçar uma solução que não existe. Não estou forçando nada. Estou tentando encontrar uma forma de... De quê? De não ter que escolher entre sua carreira e nosso relacionamento? Carlos Eduardo se aproximou dela, tomando suas mãos. Ana Maria, olhe para mim. Ela ergueu os olhos, lágrimas agora correndo livremente por seu rosto. Você construiu algo incrível, ele disse suavemente. Você transformou projetos que estavam mortos em soluções que estão mudando vidas. E agora tem a chance de fazer isso em escala nacional. Esta não é apenas uma oportunidade de carreira, é uma missão. Mas e você? Ana Maria sussurrou. E nós? Carlos Eduardo sentiu o coração se partir, mas sabia o que precisava fazer. Ana Maria Santos, ele disse, suas mãos acariciando suavemente seu rosto. Eu te amo. Te amo mais do que pensei que fosse possível amar alguém. Mas é justamente porque te amo que não posso deixar você recusar esta oportunidade. Carlos Eduardo, não. Se você recusar isso por minha causa, vai se arrepender para o resto da vida, e eu nunca me perdoaria por ser a razão pela qual você não conseguiu alcançar todo o seu potencial. Ana Maria soluçou, enterrando o rosto no peito dele. Mas como vou viver sem você? Como vou tomar decisões importantes sem suas opiniões? Como vou celebrar sucessos sem você para dividir? Carlos Eduardo fechou os olhos, sua própria dor quase insuportável. Nós vamos descobrir, ele disse, sua voz rouca. Talvez o amor verdadeiro, às vezes, signifique deixar a pessoa que você ama seguir seu destino, mesmo que isso signifique seguir sem você. Eles ficaram abraçados na cozinha, chorando silenciosamente, ambos sabendo que estavam enfrentando a decisão mais difícil de suas vidas. Há uma coisa, Ana Maria disse finalmente, afastando-se ligeiramente para olhar nos olhos dele. O quê? Eles disseram que posso dar uma resposta até segunda-feira. Carlos Eduardo assentiu. Então temos o fim de semana, um último fim de semana para ser apenas Carlos Eduardo e Ana Maria, antes de qualquer coisa mudar. Promete uma coisa? Ana Maria pediu. Qualquer coisa. Promete que, independente do que eu decidir, você vai continuar sendo a pessoa incrível que é. Promete que não vai deixar isso te tornar cínico sobre amor novamente. Carlos Eduardo sorriu através das lágrimas. Só se você prometer que, independente do que decidir, vai continuar revolucionando o mundo com essa paixão e essa inteligência que fazem você ser quem é. Prometo, ela sussurrou. Então, Carlos Eduardo disse, limpando as lágrimas do rosto dela, que tal jantarmos? Um último jantar normal antes de tudo mudar. Ana Maria assentiu,
e eles se moveram pela cozinha em silêncio, preparando a refeição juntos, cada movimento carregado com a consciência de que talvez fosse uma das últimas vezes que fariam isso juntos. O jantar transcorreu em um silêncio contemplativo, interrompido apenas por conversas fragmentadas sobre o trabalho, sobre João, sobre qualquer coisa que não fosse a decisão que os assombrava. Quando terminaram, se acomodaram no sofá da sala. Ana Maria aninhada nos braços de Carlos Eduardo, ambos olhando através da janela para as luzes de Belo Horizonte. "Sabe o que mais me dói?" Ana Maria disse suavemente. "O quê?" "É que finalmente encontrei meu lugar no mundo. Encontrei o trabalho que amo, o homem que amo, a vida que sempre sonhei ter, e agora preciso escolher entre partes essenciais dessa vida." Carlos Eduardo apertou-a mais contra si. "Ana Maria, posso te contar uma coisa que meu pai me disse antes de morrer?" Ela assentiu contra seu peito. "Ele disse que os momentos mais importantes da vida não são aqueles em que tudo está perfeito. São aqueles em que precisamos tomar decisões que definem quem realmente somos." "E quem eu realmente sou?" Ana Maria perguntou, sua voz vulnerável. "Você é uma mulher que cresceu na periferia e se recusou a aceitar que isso limitasse seus sonhos. Você é alguém que transformou humilhação em motivação, que transformou preconceito em combustível para a mudança. Você é Ana Maria Santos, que pega projetos falidos e os transforma em soluções que mudam vidas." Ele fez uma pausa, beijando suavemente o topo de sua cabeça. "E essa pessoa incrível que você é, ela não pode parar por causa do medo de perder alguém que a ama." Ana Maria se afastou para olhar nos olhos dele. "Carlos Eduardo, você realmente acredita que eu deveria aceitar?" "Eu acredito," ele disse, sua voz firme apesar da dor em seus olhos, "que você já sabe qual é a resposta certa. E eu acredito que você é corajosa o suficiente para tomar a decisão certa, mesmo que seja a mais difícil." Ana Maria estudou seu rosto por um longo momento, vendo não apenas o homem que amava, mas o homem que tinha fé suficiente nela para deixá-la ir. "Eu te amo," ela sussurrou. "Eu também te amo," ele respondeu. "Para sempre." Na manhã de segunda-feira, Ana Maria estava sentada em seu escritório, o telefone em sua mão, o número do ministério já discado. Carlos Eduardo havia ido trabalhar normalmente, dando-lhe o espaço que ela precisava para tomar a decisão final. Com o coração batendo forte, ela pressionou o botão de chamar. "Ministério do Desenvolvimento Social, Gabinete do Ministro. Aqui é Ana Maria Santos," ela disse, sua voz surpreendentemente firme. "Estou ligando para dar minha resposta sobre a proposta de liderança nacional dos projetos sociais." "Ah, senhorita Santos, o ministro está ansioso para ouvir sua decisão." Ana Maria respirou fundo, pensando em Carlos Eduardo, em João, na vida que estava deixando para trás, mas também pensando nas milhões de pessoas que poderiam se beneficiar do trabalho que estava prestes a aceitar. "Aceito," ela disse. "Aceito a posição." 2 anos depois. O auditório do Palácio do Planalto estava lotado com jornalistas, políticos e representantes de organizações sociais. Ana Maria, agora com 24 anos, estava no pódio principal, usando um terno elegante azul marinho que refletia a confiança e a autoridade que havia desenvolvido nos últimos 2 anos. "Em 24 meses," ela disse para a plateia atenta, "conseguimos implementar nossos projetos de educação técnica em todos os 26 estados brasileiros e no Distrito Federal. Mais de 500 mil jovens foram capacitados, com uma taxa de empregabilidade de 87%. Os números eram impressionantes, mas Ana Maria sabia que por trás de cada estatística havia uma história pessoal de transformação. Jovens como ela havia sido, que encontraram oportunidades onde antes só existia desespero. O programa agora é reconhecido internacionalmente como modelo de inclusão social através da educação, ela continuou, e estamos iniciando parcerias com países da América Latina para expandir o projeto além das fronteiras brasileiras. Quando a coletiva terminou, Ana Maria se dirigiu para seu escritório no 15º andar do edifício do Ministério. Era um espaço muito diferente da pequena sala que ocupara na Tec Minas, maior, mais formal, com vista para a esplanada dos ministérios.
Mas às vezes, principalmente no final do dia, ela sentia falta da intimidade e do calor humano de Belo Horizonte. Ana Maria, sua assessora Carla, apareceu na porta. Tem alguém aqui para vê-la. Disse que é uma visita pessoal. O coração de Ana Maria pulou. Durante os 2 anos em Brasília, Carlos Eduardo havia visitado a cidade várias vezes a trabalho, e eles sempre se encontravam para jantar, encontros dolorosos e maravilhosos ao mesmo tempo, onde tentavam manter uma amizade que mal conseguia mascarar o amor que nunca havia desaparecido. Pode mandá-lo entrar, Ana Maria disse, tentando conter a ansiedade em sua voz. Mas quando a porta se abriu, não era Carlos Eduardo quem entrou. Era um menino de 9 anos, cabelos escuros, olhos azuis familiares, carregando uma mochila escolar e um sorriso nervoso. João! Ana Maria se levantou abruptamente, chocada. Oi, Ana, o menino disse timidamente. Papai está lá embaixo. Ele disse que podia subir primeiro para te ver. Ana Maria contornou a mesa rapidamente e se ajoelhou na frente de João, que havia crescido consideravelmente nos 2 anos desde que o vira pela última vez. Meu Deus, como você cresceu, ela disse, tocando suavemente seu rosto. Está quase da minha altura. João riu. Papai disse que você fica ainda mais bonita quando está fazendo coisas importantes. Ana Maria sentiu lágrimas queimar em seus olhos. E o que vocês estão fazendo aqui em Brasília? Bem, João disse, balançando de um pé para o outro. Na verdade, nós, meio que, nos mudamos para cá. Como assim se mudaram? Ana Maria perguntou confusa. Papai abriu um escritório da Tec Minas aqui. Ele disse que era hora de expandir a empresa nacionalmente. João sorriu travessamente. Mas eu acho que ele só queria ficar perto de você. Antes que Ana Maria pudesse processar completamente a informação, a porta se abriu novamente e Carlos Eduardo entrou. Ele parecia diferente, mais relaxado, mais feliz do que ela se lembrava de vê-lo nos últimos encontros. Carlos Eduardo, ela disse levantando-se lentamente. O que está acontecendo? Bem, ele disse aproximando-se com um sorriso hesitante. Digamos que passei os últimos 2 anos percebendo que construir uma empresa não significa nada se você não tem as pessoas certas para compartilhar o sucesso. Você se mudou para Brasília, Ana Maria disse, ainda não conseguindo acreditar. Nós nos mudamos para Brasília, Carlos Eduardo corrigiu, colocando a mão no ombro de João. João aprovou a mudança, especialmente quando soube que poderia te ver novamente. Ana Maria olhou entre pai e filho, seu coração acelerando com uma esperança que havia tentado enterrar por 2 anos. Carlos Eduardo, ela disse cuidadosamente, por que você fez isso? Porque ele se aproximou mais, porque percebi que deixar você ir foi a coisa certa a fazer há 2 anos. Você precisava provar para si mesma que podia conquistar o mundo sozinha. E você fez isso, de forma espetacular. Ele parou bem perto dela, seus olhos azuis intensos. Mas agora que você provou tudo o que precisava provar, agora que é reconhecida nacionalmente como uma das jovens líderes mais influentes do país, talvez seja a hora de descobrirmos se ainda há espaço em sua vida para um empresário teimoso e seu filho que sentem muito sua falta. Ana Maria sentiu as lágrimas fluírem livremente. Carlos Eduardo, você tem certeza? Deixou toda a sua vida em Belo Horizonte por mim? Não deixei por você, ele disse suavemente. Deixei para ficar com você, para construirmos uma vida juntos, aqui, onde você está fazendo a diferença que sempre sonhou fazer. E João? Ana Maria se virou para o menino. Você está bem com isso? Deixar seus amigos, sua escola? João se aproximou e, para surpresa de Ana Maria, a abraçou forte. Ana, nesses 2 anos, toda vez que papai falava com você no telefone, ele ficava feliz por dias. E toda vez que você vinha visitar, a casa ficava completa. Ele se afastou para olhar nos olhos dela. Quero que você seja minha família de verdade. Ana Maria soluçou, ajoelhando-se novamente para ficar na altura de João. João, você já é minha família. Você e seu pai são as pessoas mais importantes da minha vida. Então, Carlos Eduardo disse, aproximando-se dos dois, isso significa que podemos tentar novamente? Oficialmente desta vez? Ana Maria se levantou e olhou para Carlos Eduardo, o homem que havia respeitado seus sonhos o suficiente
para deixá-la partir, e que agora os respeitava o suficiente para vir até ela. Sim, ela disse, sua voz firme e cheia de certeza. Sim, para tudo. Para tentarmos novamente, para construirmos uma família, para enfrentarmos o futuro juntos. Carlos Eduardo a puxou para seus braços e desta vez, quando se beijaram, foi sem medo, sem hesitação, sem a sombra de decisões difíceis pairando sobre eles. Era o beijo de duas pessoas que haviam encontrado seu caminho de volta, uma para a outra, mais fortes e mais certas do que nunca. Eca, João disse, fazendo uma cara de nojo fingida, mas sorrindo. Vocês vão fazer isso sempre agora? Ana Maria e Carlos Eduardo riram, cada um colocando um braço ao redor do menino. Provavelmente, Ana Maria disse, vai ter que se acostumar. 6 meses depois, em uma cerimônia íntima no jardim da casa que compraram juntos em Brasília, Ana Maria Santos se casou com Carlos Eduardo Ferreira. Dona Maria estava na primeira fileira chorando de orgulho, enquanto João servia como portador das alianças, levando muito a sério sua responsabilidade. O vestido de Ana Maria era simples, mas elegante. E quando Carlos Eduardo a viu caminhando pelo corredor improvisado entre as cadeiras, ele soube que todos os desafios, todas as separações, todas as decisões difíceis haviam valido a pena para chegar àquele momento. Dearly beloved, começou o juiz, mas Ana Maria mal ouvia as palavras. Seus olhos estavam fixos em Carlos Eduardo, e ela podia ver neles não apenas amor, mas respeito, admiração e a promessa de um futuro construído em bases sólidas de igualdade e companheirismo. Quando chegou a hora dos votos, Ana Maria segurou as mãos de Carlos Eduardo e falou do coração. Carlos Eduardo, você me encontrou quando eu era uma faxineira com sonhos grandes demais para minha realidade. Mas você não tentou diminuir meus sonhos ou me transformar em algo que não era. Em vez disso, você me deu as ferramentas para realizar esses sonhos. E quando chegou a hora de escolher entre você e meus objetivos, você teve a coragem de me deixar ir. Sua voz tremeu ligeiramente. Hoje, prometo que vou amar você, não apenas como a mulher que me ajudou a me tornar, mas como a parceira que vou continuar sendo. Prometo que vamos construir uma vida onde amor e ambição podem coexistir, onde podemos apoiar os sonhos um do outro sem perder nossa própria identidade. Quando Carlos Eduardo fez seus votos, ele olhou nos olhos de Ana Maria e viu não apenas a mulher que amava, mas a líder nacional que ela havia se tornado, a mãe que João já a considerava, a companheira que faria todo dia valer a pena. Ana Maria Santos, ele disse, sua voz firme e cheia de emoção. Você me ensinou que o amor verdadeiro não é sobre possuir alguém, mas sobre libertá-lo para ser sua melhor versão. Prometo que vou passar o resto da vida sendo digno da mulher extraordinária que você é, e apoiando cada sonho, cada projeto, cada mudança que você quiser fazer no mundo. 2 anos depois, quando Ana Maria deu à luz a Clara Maria Ferreira Santos, João estava no corredor do hospital, ansioso para conhecer sua irmãzinha. Carlos Eduardo segurava Ana Maria, ambos olhando para o pequeno milagre que haviam criado juntos. Ela é perfeita, Carlos Eduardo sussurrou. Ela é nossa, Ana Maria corrigiu olhando para João através da janela do quarto, que acenou animadamente quando viu que ela estava olhando. Nossa família está completa, Carlos Eduardo disse. Nossa família, Ana Maria sorriu, está apenas começando. No jardim de sua casa em Brasília, 3 anos depois, Ana Maria observava Clara dar seus primeiros passos cambaleantes em direção aos braços de João, que a encorajava com gritos de alegria. Carlos Eduardo estava ao lado de Ana Maria, um braço ao redor de sua cintura, observando a cena com contentamento profundo. Dona Maria, agora morando com eles e ajudando a cuidar de Clara, estava sentada na varanda, tricotando e sorrindo para a alegria da família, que havia se tornado muito maior do que jamais sonhara. Você se arrepende de alguma coisa? Carlos Eduardo perguntou para Ana Maria, observando-a radiante na luz dourada do pôr-do-sol brasiliense. Ana Maria pensou na pergunta, na humilhação no hotel que havia mudado sua vida, nas noites chorando sozinha quando tiveram que se separar, nas decisões difíceis e nos sacrifícios que todos haviam feito. Não,
ela disse finalmente, aninhando-se mais nos braços dele. Cada erro, cada decisão difícil, cada momento de dor nos trouxe até aqui. E aqui é perfeito. Carlos Eduardo beijou sua testa suavemente. Aqui, ele concordou, é onde sempre deveríamos ter estado. Enquanto o sol se punha sobre Brasília, pintando o céu em tons de ouro e rosa, Ana Maria Santos Ferreira olhou para sua família, seu marido, seus filhos, sua mãe, e soube que havia encontrado algo que nenhuma promoção ou reconhecimento profissional poderia superar. Tinha encontrado seu lar verdadeiro, construído sobre amor, respeito e a certeza de que os sonhos mais bonitos são aqueles que compartilhamos com as pessoas que amamos.